Vamos iniciar a gravação, o direto também. Ora, boa tarde a todos. É com um misto de satisfação e orgulho que vejo colegas, amigos e companheiros reunidos no mesmo espaço. Pelo menos uma vez por mês, como sabem, estamos juntos e a família tem crescido de forma que nos permite afirmar que escolhemos o caminho certo para alcançar o objetivo primeiro da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha. Falo-vos, obviamente, da partilha de conhecimentos. O debate de hoje é organizado, como sempre, pela Associação Dr. António Cordeiro da Cunha, a quem agradecemos na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. Conta também, como sempre, com a participação do Rotary Club de Albufeira, a quem agradecemos a ajuda na organização. Obrigada, companheiro Jorge Manuel Azevedo, e obrigada, companheira Ana Vieira. Este debate conta ainda com a colaboração de um conjunto de parceiros que muitos nos honram, e a quem a Associação tem, obviamente, de agradecer. Falo-vos do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, a quem agradecemos sempre na pessoa do diretor do curso de Direito, o Sr. Professor Dr. Alberto de Sá e Melo. Contamos também com a participação do Instituto Superior Politécnico de Porto Ambuim, a quem agradecemos na pessoa do seu presidente, professor Dr. António Manuel Moreno Quitério. Conta ainda com a participação, a colaboração e o apoio do Dr. Luís Batista, gestor de formação da Porforma Consultores, ainda do Sr. Dr. Jonathan Quessongo, delegado da Ordem dos Advogados de Luanda, na Lunda Sul. Obviamente, e como sempre, contamos com a colaboração do Sr. Professor Tarcísio Roberto Nascimento, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Educacional, que eu vejo já nas nossas imagens e a quem eu saúdo com um abraço muito forte pela colaboração que tem sempre prestado à Associação. Ainda a colaboração do Sr. Dr. José Eduardo, diretor do Gabinete Provincial da Educação do Kwanza Sul. Estamos com um grupo bem reunido aqui, com pessoas de muito valor. E agora contamos também com a colaboração do Sr. Dr. Ricardo Serrano Vieira, que eu imagino que esteja já connosco, mas neste momento, com o conjunto de pessoas que acabaram de chegar, não me atrevo a dizer. Obrigada a todos, obviamente, por colaborarem connosco. Outro agradecimento é sempre necessário ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, Sr. Dr. Januário Pedro Correia, e a excelentíssima senhora doutora Beatriz Furtado, amiga da Associação e responsável pela formação na Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. Antes de avançarmos para o prometido debate de hoje, e porque na última sessão já tiveram intervenção os parceiros que identifiquei, obviamente hoje não voltaremos a repetir, agradecendo-se apenas e só desta forma a sua participação. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos agora centrar a nossa atenção na matéria que hoje será objeto de debate. Como sabem, no passado dia 24 de setembro, falamos sobre crimes praticados por titulares de cargos políticos. Eu roubo, mas faço. Como oradores convidados, tivemos o gosto de receber 3 oradores de excelência. Recebemos o Sr. Dr. Paulo Saragossa da Mata, ilustre advogado que nos acompanha a partir de Lisboa. Tivemos também o prazer de receber o Sr. Dr. Éder José, Procurador da República, que nos acompanha a partir de Angola. E ainda o professor Gustavo Santana, docente universitário, que nos acompanhou a partir do Brasil. Neste momento, e porque a vida do advogado é exatamente assim, há imprevistos e quando se relacionam então com a liberdade dos nossos clientes, os imprevistos são imprevistos que temos mesmo que correr. O senhor professor não conseguiu estar presente, para já, virá mais tarde, mas
com a excelência de sempre, deu-nos a indicação de um novo orador que tem provas mais que dadas nesta matéria. Estamos a falar no professor Fábio Henrique Campos, que eu já apresentarei de forma resumida. Reunida que foi a qualidade, a excelência, a eloquência dos palestrantes, ficamos com muitas questões por colocar. Por essa razão, hoje regressamos. Falamos ou falaremos sobre o mesmo tema. Teremos os mesmos oradores, com esta ressalva do acrescento simpático do professor Fábio Campos. Contaremos com o melhor orador, moderador de todos. Falo-vos, obviamente, no senhor doutor Silva Cordeiro. Assim, temos razões suficientes para acreditar que este será mais um momento a rever. Terão intervenção no debate todos os colegas, associados e companheiros que manifestarem tal vontade, podendo fazê-lo através do bate-papo do Zoom ou sinalizando essa intenção, levantando a mão, que é uma das ferramentas disponibilizadas por esta plataforma. As questões podem também ser colocadas via Facebook, através do evento criado pelo grupo da Associação Dr. António Cordeiro da Cunha. Antes de passar a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro, de forma sintética, apresentarei os nossos convidados. O nosso primeiro convidado, o Dr. Paulo Saragossa da Mata, é advogado há 30 anos, é docente universitário, atualmente em termos não permanentes, é autor de uma bibliografia composta por livros próprios e participações em obras coletivas, tem mais de 40 artigos científicos publicados e foi orador em mais de 40 ou 50 conferências e palestras nacionais e internacionais. É juiz ad hoc do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e membro do Conselho de Administração da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais. O nosso convidado, Éder Joaquim José, é procurador da República junto do Tribunal da Comarca de Saurimo e junto dos Serviços de Migração Estrangeiros na Lunda Sul. É licenciado em Direito pela Universidade Agostinho Neto, é mestrando em Direito na especialidade Jurídico-Criminal pela Faculdade de Direito de Agostinho Neto, é docente universitário, lecionando várias cadeiras no Instituto Superior Politécnico Lusíadas da Lunda Sul. O professor Fábio Henrique Campos é professor, como já disse, mestre e doutorando em Direito. É também delegado de polícia e tem uma obra que merece a atenção de todos, que é Criminologia da Corrupção, datada de 2021, que se enquadra muito bem no tema que temos para hoje. Agora sim, chegou a hora de se ouvir o meu silêncio. Sem demoras, passo a palavra ao Sr. Dr. Silva Cordeiro. Olá, boa tarde. Muito obrigado, doutora Carla. Muito obrigado a todos por despenderem uma parte da vossa tarde ou noite conosco neste debate que é, digamos que o segundo episódio de uma primeira parte que foi uma conferência que foi do mais participado que já tivemos. E por isso esperemos que esteja pelo menos parecido com o que esteve na primeira parte. Depois, agradecer obviamente ao Rotary Club de Albufeira, na pessoa do Dr. Jorge Azevedo, porque enfim, é quem nos vem propiciando os meios para fazermos estas conferências que tanto prazer nos têm dado a todos. Ora bem, hoje é apenas debate e iremos seguir o seguinte modelo, que é, iniciaremos com um mote que será dirigido, neste caso, em primeiro lugar, ao Sr. Dr. Éder José, pelas suas limitações de tempo. Eu teria pensado, até por força de quem criou a frase, teria pensado que
começar pelo professor Fábio Campos, mas irei começar pelo, pelo Sr. Dr. Éder José. E o mote que fazemos, tal como em iniciativas anteriores, é muito simples, é baseado na realidade prática dos países. Neste caso, tendo em conta o tema, há três matérias que, pelo menos nos motes, e apenas nos motes, não serão por nós lançados. E que serão o processo do ex-presidente do Brasil, Lula da Silva. Porquê? Por uma razão muito simples, porque foi anulado em função da parcialidade que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e com referência ao Sr. Juiz Sérgio Moro. Também não será lançado, pelo menos pela nossa parte, embora, e digo pela nossa parte, porque cada um daqueles que intervier terá inteira liberdade para dizer o que entender sobre qualquer matéria. Da nossa parte, não iremos lançar pelos motivos que estou a expor. Também, em relação a Portugal, não será lançado da nossa parte qualquer alusão ao processo que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, pela simples razão que ainda está a ser julgado. Do mesmo modo como em relação à Angola, também não será lançado nenhum assunto respeitante ao ex-presidente José Eduardo dos Santos ou sua filha Isabel dos Santos, pela simples razão que não foram acusados. Embora, e como verão já a seguir, o exemplo que é dado, enfim, também diz respeito à família do ex-presidente José Eduardo dos Santos, mas pela simples razão que já existe uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal angolano. Posta esta introdução, então o mote, e começando por Angola, é exatamente o recente julgamento deste ano, pelo qual José Filomeno dos Santos, Walter Filipe, Samalia Bulle e Jorge Galvão foram julgados e condenados numa pena entre penas entre 5 e 8 anos por crimes praticados no exercício de funções no Banco Nacional de Angola. E isto ilustra esta circunstância e por isso mesmo, ou seja, como estamos a falar neste tipo de criminologia, coloco ao Dr. Éder José a ponderação que, baseado no caso concreto, possa desde já efetuar. Muito obrigado, Dr. Silva Cordeiro. Permita-me, num primeiro momento, agradecer à organização pelo convite que nos foi formulado e também, pronto, manifestar o nosso agrado, tanto por estarmos aqui e podermos partilhar algumas questões relativamente ao tema que nos foi proposto. Portanto, relativamente ao processo que faz referência, portanto, o que nós temos a dizer é que, efetivamente, portanto, as individualidades que foram citadas foram julgadas, foram condenadas, tal como é do domínio público. Foi interposto um recurso extraordinário de inconstitucionalidade decorrente das situações inerentes ao próprio processo. Em função desse recurso que foi interposto, o Tribunal Constitucional da República de Angola se pronunciou a respeito deste recurso e, portanto, deu provimento tanto às questões que foram formuladas pela defesa. Portanto, deu recurso e considerou, tanto inconstitucional, tanto tanto a decisão foi tomada pelo Tribunal Supremo de Angola. Portanto, o processo seguiu, portanto, baixou para o Tribunal Supremo de Angola, onde, tanto, se encontra, em função daquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional, tal como podemos perceber, o Tribunal Constitucional de Angola é o tribunal que julga, em última instância, as questões ligadas à inconstitucionalidade das decisões dos tribunais
tanto de jurisdição comum e também das decisões proferidas, quer por órgãos administrativos, ou por outros órgãos também judiciais. E, portanto, em função dessa inconstitucionalidade que foi detectada, tanto o Tribunal Supremo de Angola foi obrigado a se pronunciar, tanto no caso, expurgar a inconstitucionalidade que foi verificada pelo Tribunal Constitucional e voltar então a reapreciar a mesma decisão. Portanto, o Tribunal Supremo, tanto, se pronunciou, manteve, tanto, expurgou aquilo que são as irregularidades e as inconstitucionalidades que foram verificadas pelo Tribunal Supremo e voltou então a se pronunciar relativamente à questão. Portanto, se pronunciou e tomou a decisão com base na própria Constituição e também nas leis que regem, portanto, o processo penal e o próprio direito penal angolano. Portanto, tomou a sua decisão e daquilo que são as notícias que são veiculadas. Portanto, como podem imaginar, nós não estamos diretamente ligados a esse processo, como podem perceber, nós estamos na Lunda Sul, este processo está a correr no Tribunal Supremo e no momento anterior correu também no Tribunal Constitucional. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Sr. Sim, Doutor, senhor. eu pedi-lhe que falasse sobre o efeito que entende que possa existir ou não ah, na comunidade jurídica angolana com decisões destas que julgo, tanto quanto me foi dado a perceber e por aquilo que consultei, que esta última decisão já terá transitado em julgado. Exatamente. Portanto, tal como ia dizendo, portanto, o Tribunal Supremo de Angola voltou a se pronunciar, voltou a decidir, a reapreciar a sua própria decisão, em função daquilo que foi a decisão, portanto, em função das inconstitucionalidades que foram verificadas pelo Tribunal Constitucional, voltou a proferir uma outra decisão, expurgando aquilo que são, tanto, as inconstitucionalidades verificadas pelo Tribunal Constitucional, e em função disso, então, foi proferida uma nova decisão. Proferida esta nova decisão do Tribunal Supremo, dois caminhos se vislumbram. Portanto, o primeiro caminho seria, tanto, tal como podemos perceber, a interposição de um outro recurso de inconstitucionalidade, porquanto o Tribunal Supremo julga em última instância, portanto, em termos de jurisdição comum. Portanto, um caminho seria a interposição do recurso de inconstitucionalidade, e aí alegando, tanto, eventuais inconstitucionalidades verificadas nesta nova decisão, portanto, e aí o Tribunal Constitucional voltaria a se pronunciar sobre esta mesma decisão. No caso de haver alguma inconstitucionalidade, o processo regressaria novamente para o Tribunal Supremo de Angola. E o outro caminho seria, portanto, uma vez transitada em julgado a decisão proferida pelo Tribunal Supremo, seria, portanto, a execução desta decisão. Portanto, uma vez que os mesmos arguidos e expurgados as inconstitucionalidades verificadas pelo Tribunal Constitucional, e uma vez transitada em julgar a decisão proferida pelo Tribunal Supremo, e considerando que é um tribunal que julga em última instância, salvo os casos de inconstitucionalidade verificada, portanto, a execução automaticamente é executada. Executada a decisão significa que os mesmos arguidos, em função da decisão, deverão então ser conduzidos à cadeia e poderem então cumprir as respectivas penas aplicadas pelo Tribunal Supremo. Portanto, não sei se efetivamente essa questão está mais ou menos esclarecida ou se ainda há Então, alguma. a questão que lhe queria colocar com este mote era Sim, se senhor. entendia que este tipo de decisões, na específica comunidade angolana, se teve, obviamente, se esta decisão teve reflexos e repercussão na comunidade angolana
e que repercussão foi essa? Se entende que os reflexos são positivos, negativos, no fundo, a questão era dirigida nesse sentido. Portanto, é o seguinte, tal como dispõe a nossa Constituição, a Constituição da República de Angola, as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório. Portanto, não se coloca nem tanto a questão da, vamos assim dizer, da conformação ou não da mesma decisão. Portanto, havendo uma decisão do tribunal, tanto as partes têm a possibilidade de, não se conformando com a mesma, poder interpor o competente recurso. Não interposto o competente recurso, automaticamente significa que conformam-se com a decisão e, no período de tempo estabelecido ou previsto pela lei, a decisão transita em julgado. Portanto, não se coloca tanto a questão de, vamos assim dizer, de gostar ou não gostar da decisão. Portanto, é uma decisão em si e é uma decisão de cumprimento obrigatório. Claro que, tendo em conta as figuras e as individualidades envolvidas no processo, claro que tem alguma repercussão, e as repercussões caem muito no âmbito daquilo que é subjetivo. Portanto, uma decisão pode ser avaliada de várias dimensões. E aí, portanto, fazer essa avaliação cairia naquilo que é muito subjetivo. Portanto, avaliar uma decisão do tribunal, do nosso ponto de vista, nós entendemos que, portanto, é uma decisão, nós, digamos, nós, Ministério Público e eu, enquanto procurador, enquanto garante da legalidade, nós estamos do lado do cumprimento da lei e do cumprimento das decisões dos tribunais. Portanto, há uma decisão de um tribunal que é de cumprimento obrigatório. Portanto, havendo inconformação de uma ou de outra parte, claro que a lei também prevê mecanismos para que efetivamente possam então impugnar ou efetivamente eh, recorrer a um tribunal superior, ou digamos ao Tribunal Constitucional, no caso, para reapreciar esta mesma decisão. Mas, portanto, é uma decisão do plenário do Tribunal Supremo de Angola, e assim sendo, portanto, o Ministério Público, enquanto fiscal da legalidade, enquanto garante do cumprimento da lei, está efetivamente, não vamos dizer de acordo, mas, digamos assim, é, havendo uma decisão, tanto de um tribunal, tanto somos de opinião, somos de entendimento que essa decisão deve ser efetivamente cumprida. Tanto, e no caso em concreto, tanto houve uma decisão condenatória, tanto dos arguidos, e aos arguidos cabem, pura e simplesmente, recorrer à decisão ou então conformarem-se com a decisão. Agora, é óbvio que cada um tenha o seu entendimento e tem-se dito aqui na nossa gíria que onde existam três juristas, podem surgir quatro opiniões diferentes e todas elas divergentes. Então, aí está, tanto, digamos assim, o perigo de fazermos avaliação subjetiva de qualquer decisão, tanto jurisdicional. Portanto, é uma decisão de um tribunal, vamos assim chamar, gostando ou não dela, nós devemos obediência a ela. Portanto, não vamos. Claro que as repercussões, tal como coloca o doutor Silva, tanto as repercussões são inerentes à própria qualidade dos sujeitos envolvidos. Tanto, e nós estamos lembrados tanto das repercussões que esses casos têm, tanto dos casos de José Sócrates, tal como do caso tanto do atual presidente agora, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O caso, portanto, há sempre opiniões divergentes, há sempre opiniões divergentes. E, portanto, é normal que isso aconteça. Todavia, há mecanismos para atacarmos qualquer decisão jurisdicional. Portanto, não se conformando com a decisão, os arguidos
tenha toda a possibilidade, tem toda a legitimidade de recorrer de tal decisão. E, aliás, nosso ordenamento jurídico, nosso ordenamento, toda e qualquer decisão é passível de recurso. Então, portanto, vamos deixar que os órgãos jurisdicionais tratem da questão e, no seu devido tempo, claro que teremos a justiça feita. Muito Teremos obrigado, justiça. doutora Éder José. Ora bem, lembrando a todos os demais que podem fazer o mesmo, julgo que o doutor Paulo Saragossa da Mata pediu para intervir no sentido de certamente pegar no mote que será a sua resposta para dar dimensão de debate àquilo que estamos hoje a fazer e que é exatamente isso, um debate. E, portanto, lembrando a Exato. todos os outros que podem, querendo assinalar a sua intenção de intervir com a ferramenta da mãozinha, passo imediatamente a palavra ao Dr. Paulo Saragossa da Mata. Muito boa noite a todos. Também não vou perder muito tempo a fazer agradecimentos, pois bem sabem que estou muito agradecido por me convidarem. É um prazer. Gostaria de, antes de dar a minha resposta ao mote que o Dr. Silva Cordeiro nos lançou, gostaria só de esclarecer uma questão com o Sr. Procurador, o Dr. Edgar José. Esse caso do Dr. Filomeno, ou seja, dos filhos do ex-presidente da República de Angola, foi julgado em primeira instância por que tribunal? Que eu não tenho isso de memória. Estou? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Paulo Saragossa. Portanto, tendo em conta a qualidade dos sujeitos envolvidos neste processo, foram julgados em primeira instância pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola. Pois, Portanto, precisamente era essa questão que eu queria ver discutida primeiro, antes de dar a minha opinião, porque, conhecendo muito bem a lei de Angola, o Supremo Tribunal de Justiça de Angola, a Câmara Criminal, só tem competência para julgar pessoas que tenham cargos políticos e não cargos de dirigentes de bancos, ainda que públicos, só de políticos. E, portanto, eu acho que foi uma das questões que levantou mais reação em Angola. Eu acompanho muito bem a justiça angolana, e dada a pergunta que foi feita pelo Dr. Silva Cordeiro, foi das coisas que mais levantou polémica em Angola, foi qual era a razão para serem julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça em Câmara Criminal, quando eles não tinham nenhuma das qualidades que a lei prevê para serem julgados pelo Supremo Tribunal. É uma questão que teve uma enorme repercussão social, se bem me lembro, inclusivamente na imprensa angolana, e que, juridicamente, sendo o Sr. Procurador, obviamente, Procurador da República e defensor da legalidade, há de ter uma fundamentação para justificar que, por ser filho de presidente, passa a ser julgado pelo Supremo. Esta era a pergunta antes de dar a minha opinião. Peço desculpa. Tem a palavra doutor Éder José, agradecendo, obviamente, ao Dr. Paulo Saragossa da Mata por introduzir temas pertinentes e interessantes para animar o debate. muito obrigado, doutor Silva. É importante, em função da questão colocada pelo nosso ilustre Paulo Saragossa da Mata, é fazer aqui um esclarecimento. A questão do julgamento ser realizado em primeira instância pelo Tribunal Supremo não é em função, não é por conta da condição de um dos arguidos ser filho de um ex-presidente. Portanto, nos termos da nossa lei, quer da lei constitucional, como do próprio processo penal. Sim, que eu conheço muito Portanto, bem. Sim? Sim, estava a dizer que eu conheço muito bem as duas leis. Exatamente, exatamente. Nos termos da nossa lei processual penal e também da nossa Constituição, portanto, todas as entidades com nomeação presidencial, portanto, são nomeados pelo presidente da República, em princípio, devem ser julgados. Em casos que
em que estejam envolvidos por conta da sua condição ou por conta do exercício das suas funções políticas ou administrativas, desde que tenham sido nomeados pelo Presidente da República, devem essas individualidades serem julgadas em primeira instância tanto tratando-se de questões criminais, pela Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola. Muito bem, muito Tá? bem, doutor, agradeço a explicação. Não tenho essa leitura da vossa lei. A lei não fala não fala bem disso, fala em exercício de funções políticas. E acho estranho como é que, sendo administrador ou delegado ou diretor executivo de um banco, exerce funções políticas. Mas pronto, não era essa a Portanto, questão. A questão era mesmo tentar perceber, porque eu sim, sim. depois também gostaria muito de falar sobre a reação em Portugal relativamente a estes crimes que são investigados de corrupção, era tentar perceber a reação do povo angolano relativamente a este tema. Mas fiquei esclarecido sobre a posição do Sr. Procurador. Agora, a outra questão que me pediram para abordar foi precisamente qual é o efeito da existência destes processos na comunidade em geral. E eu diria que em Portugal, posso dizê-lo com alguma experiência, pelo menos quase exclusiva da área desde 2008, que a existência destes processos tem tido dois efeitos. A nível dos quadros superiores que tinham qualidade para exercer funções públicas ou funções de gestão em grandes empresas, nota-se um receio permanente de exercício do cargo. Temos Não tido... percebi, doutor Saragossa, não percebi a última parte disso. Estou a dizer que em Portugal tem-se Sim. notado muito que as pessoas ficam com muito receio do exercício de funções públicas ou de administração de grandes empresas. As pessoas ficam com receio, por isso os quadros que podiam tomar conta de grandes empresas, de direções gerais, de ministérios, as pessoas acabam por fugir a esse exercício, por saberem que estão sempre permanentemente em risco de serem envolvidas em processos criminais. O segundo efeito que há na sociedade portuguesa é diferente, é mesmo ao nível do povo. Como muitos destes casos, a maioria destes casos têm tido bastante fraco resultado a nível de julgamento, acabando quase sempre pela absolvição dos arguidos que são políticos, quase sempre, há um desacreditar, nota-se muito um desacreditar de todos nós como comunidade no próprio processo penal. E uns acham que não há condenações porque são pessoas poderosas, a nível eu diria mesmo até a nível de conversa de café, de conversa de táxi. Outros acham o contrário. Acham é que todo o processo é mal feito, é feito propositadamente para perseguir uma pessoa concreta que, coitada, não é responsável e que viu a sua vida destruída. Isto tem sido as leituras que eu tenho feito da experiência de rua depois de haver processos de dimensão tão grande. Não refiro o caso Sócrates, não refiro, mas podemos referir tantos outros que envolvem agentes políticos e que acabam por ter absolvições mais ou menos incompreensíveis. Devo referir, embora seja uma decisão ainda meramente interlocutória, que causou um grande impacto público, um grande impacto público. Neste caso muito conhecido como o caso Influencer, que levou à queda de um governo do Partido Socialista, o grande impacto que teve a decisão de um juiz ao dizer que inexistiam fundamentos reais para ter havido a detenção e, portanto, não aplicava
quaisquer medidas de coação. Isto teve um imenso efeito público, um negativo, diria eu, um efeito público negativo muito grande, eu diria, de quase desnecessidade da investigação. Mas isto é a minha opinião pessoal, recolhida, como eu digo, na rua, quando falo com as pessoas, é a minha opinião pessoal sobre os efeitos concretos dos crimes de corrupção. Depois gostaria também de dar uma palavrinha mais tarde, se fosse possível. É sobre o Com certeza, roubo, e eu também lhe roubo mais colocarei, fácil. uma questão. Obviamente, o tema aqui é mais a perspectiva de quem já estará condenado, ou seja, estarmos a pegar em decisões que já se Resolvidas. consolidaram, exatamente, e não tanto como já Daquelas foi que anteriormente um tema de debate, as pessoas que são detidas, às vezes são detidas com espetáculo e tudo isso. Isso. Esse é um outro tema, obviamente um tema vasto e interessante, mas que já foi tomado. verdade. Pegando na sua intervenção, gostaria ainda de perguntar ao Dr. Éder José qual foi a repercussão, que viu, tal como o Dr. Paulo Saragossa da Mota enunciou, na sociedade angolana, se é que viu alguma. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, como podem perceber, e na minha primeira intervenção havia dito exatamente isso. Portanto, tendo em conta, portanto, os sujeitos envolvidos neste processo, portanto, é normal, e isso acontece em qualquer parte do mundo, que tenha uma repercussão social muito grande. Portanto, vão saindo numerosas notícias ao nível da comunicação social e também comunicação social convencional e também ao nível das redes sociais relativamente à questão. Tanto são os tais chamados julgamentos praça pública ou em esta pública. Portanto, isso é normal acontecer. Ao nível da nossa sociedade, isso não foi diferente. Claro que uns com perspectivas diferentes daquilo que foi a decisão do tribunal, outros a favor daquilo que foi a decisão do tribunal, mas o certo é que Angola, tanto sendo um Estado democrático de direito, tal como estabelece a própria Constituição, tanto os processos crimes guiam-se por normas e regras previamente estabelecidas, tanto quer na própria Constituição, quer também no próprio, Doutor, na mas para própria lá lei das processual normas, penal. o Agora, efeito, o efeito social, era isso que agora lhe queria, antes de passar a palavra ao professor Fábio Campos e depois, novamente, ao Dr. Paulo Saragossa da Mata. sim, senhor, o efeito social, portanto, daquilo que nós acompanhamos inicialmente, em sede de julgamento em primeira instância, no Tribunal Supremo, tanto houve várias opiniões, uns a favor, tanto, e outros contra. Uns levantavam a questão que se tratava de perseguição política, outros levantavam a questão. Pronto, variedíssimas questões foram levantadas, né, ao nível da comunicação social e da imprensa. Mas, portanto, o certo é que, efetivamente, hoje por hoje, portanto, depois da decisão do Tribunal Constitucional, que foi então que decidiu que houve efetivamente algumas inconstitucionalidades na tramitação do processo e na própria decisão. Portanto, hoje, praticamente, ao nível social, há assim, muito pouca repercussão relativamente a essa questão, porquanto essa repercussão foi verificada anteriormente em sede do julgamento em primeira instância, portanto, julgamento e condenação em primeira instância. Hoje por hoje, tanto não há aquela repercussão social assim muito grande, mas o certo é que tanto o Tribunal Supremo julgou novamente e condenou novamente os arguidos. Portanto, é basicamente isso. Agora, há aqui uma série de questões
que também gostava de levantar em função da abordagem do doutor Paulo Saragossa relativamente ao próprio processo, aos riscos sociais que podem ocorrer e, efetivamente, as detenções e a repercussão social. Portanto, é preciso que se tenha, e nós, enquanto Ministério Público, temos tido esse cuidado relativamente à questão da detenção de indivíduos, porquanto também a própria Constituição estabelece aqui a reserva da intimidade, da vida privada, a questão, portanto, do bom nome das pessoas. Portanto, nós, enquanto Ministério Público, também temos essa função, tanto velar pelo cumprimento da própria Constituição, velar pelo cumprimento da lei e também tratar, tanto, de exercer o processo penal, tanto, do exercício da promoção do próprio processo penal. Há aqui uma outra questão que o doutor levanta, doutor Saragossa, que é relativamente à questão das absolvições. Portanto, cria-se, vamos assim dizer, cria-se um monstro, tanto numa fase inicial do processo, fosse uma coisa, e depois, tanto, quando o processo chega ao fim, esses indivíduos, em princípio, são absolvidos. Há esse risco, claro, que isso é normal no processo penal. Muitas das vezes, tanto parte de um juízo de suspeita e que a posterior pode-se verificar que essas suspeitas efetivamente não são consolidadas lá mais à frente, quando da instrução ou da investigação ou do apuramento dos factos, efetivamente, tal como eles aconteceram, pode-se verificar lá mais para frente que efetivamente não passou de uma mera suspeita e essas suspeitas não são consolidadas. Portanto, são situações que a própria lei prevê. Portanto, há uma denúncia, há uma suspeita com algum fundamento, digamos assim, aos órgãos competentes incumbe, portanto, promover o processo penal e aqui, partindo de um juízo de suspeita que pode ou não ser consolidado, pode ou não ser lá mais para frente verificado. Portanto, há esse risco, efetivamente. O que se deve fazer é mitigar ao máximo esse tipo de situações para que efetivamente se faça justiça. Agora, a questão da perseguição é uma questão que Estamos a também fugir pode... do tema. Estamos a fugir do tema. Deixe-me Era colocar. apenas, Diga, diga. era apenas para rebater as questões colocadas pelo doutor Paulo, mas, todavia, ficamos por aqui e aguardando, portanto, que nos sejam formuladas novas questões. Certíssimo. Deixem-me só fazer uma intervenção aqui. Eu tenho na tela uma pessoa especialíssima. Há pessoas que fazem parte da nossa história, há pessoas que fazem parte dos nossos afetos e há pessoas que viveram com os nossos afetos. Nós temos connosco o senhor diretor do Gabinete Provincial da Educação do Kwanza Sul, o senhor doutor José Eduardo, e eu estou aqui de lágrima no olho. Tenho estado aqui a tentar acalmar-me, serenar, mas é com muito, muito gosto que o vejo connosco e gostava de o ouvir. Deixem-me dizer que este senhor doutor passou muitas horas com o meu pai e chama-lhe sempre o homem dos afetos. E, portanto, eu já estou sem palavras. Senhor doutor, diga-me só qualquer coisa para eu ouvir a sua voz. Muito obrigado, doutora Carla. Boa noite a todos e todas, portanto, especialmente aos nossos preletores. Dizer que, na verdade, não tenho muitas palavras. Em relação ao tema, especificamente, sou um aluno, né? Sou um estudante aqui, estou a aprender, basicamente, enquanto, portanto, alguém quiser ser cargo de direção,
penso que é um grande aprendizado. Estamos aqui exatamente para colher os conselhos, para podermos então termos em conta as questões legais no exercício das nossas funções. Mas, e dizer mais uma vez, já tenho dito à doutora Carla Cunha que esse conjunto de atividades que a Associação António Cordeiro da Cunha tem realizado remete-nos basicamente ao nosso grande patrono, Dr. António Cordeiro da Cunha, e dizer que fico feliz por fazer parte desse grande evento, que para mim é uma grande homenagem ao nosso mais velho, ao nosso professor, ao nosso grande jurista. E pronto, é basicamente isso que eu tenho a dizer. Posso me Obrigada. emocionar de tanto falar, simplesmente agradecer e dizer que é uma rica homenagem ao nosso professor António Cordeiro da Cunha. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Está no meu coração sempre. Lembro-me de si todos os dias, e dos tempos e das horas que esteve à conversa com o meu pai. Pronto. Obrigada, sentido obrigada. Vou passar a palavra ao doutor Silva Cordeiro. Obrigada, doutor José Eduardo. Obrigado, doutora Carla, e enfim, é um momento bonito. Irei agora então formular a questão mote, lembrando a todos os demais que podem assinalar e podem colocar as questões que entenderem neste debate. Este debate é moderado por mim e tem a intervenção dos nossos oradores, que generosamente, mais uma vez, se disponibilizaram a fazê-lo. Mas conta com a intervenção de todos aqueles que estão a assistir, querendo. Ora bem, em relação ao Sr. Professor Fábio Campos, a quem agradeço a sua participação, eu devo dizer que o tema desta conferência é, aliás, vem do antigo governador e prefeito de São Paulo, Ademar de Barros, que terá, nos anos 50, dito exatamente isto: eu roubo, mas faço. A seguir, terá sido sucedido nos mesmos cargos por Paulo Maluf, que, aliás, terá dado origem ao verbo malufar, que será mais ou menos a mesma coisa: eu roubo, mas faço. Portanto, não só pela qualidade em que intervém, mas pelo facto de vir de uma sociedade onde esta designação foi inicialmente consagrada, obviamente gostaríamos, estou certo, de ouvir a perspectiva jurídica e social do professor Fábio Campos. Obrigado. Obrigado, professor, pela apresentação, professora Carla, doutor Éder, todos os demais presentes. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, indicado pelo colega Gustavo Santana, né, que não pôde estar presente. Eu estudo há algum tempo aqui na nossa realidade aqui brasileira a questão da criminologia, né, da corrupção, claro que sob o aspecto da história nacional. Né. O senhor citou aí o Paulo Maluf, que foi virou um verbo, né, malufar, sinal dessa frase, eu roubo, mas eu faço, que representa, na verdade, uma confusão entre o público e o privado. Né? Então, a gente tem um processo histórico no Brasil marcado, claro que não existe nenhuma sociedade, creio eu, né, que exista um tipo ideal em que toda a técnica, todo o direito, ele se prevalece sem que haja um grau de patrimonialismo, né, um grau de corrupção, aquilo que leva à corrupção, à improbidade, todas as sociedades têm, mas a gente tem as nossas peculiaridades aqui no Brasil, que elas são bem marcantes para nós e afetam, sem dúvida, o desenvolvimento humano, né, que acaba gerando esse círculo vicioso de baixo desenvolvimento. O Amartya Sen, né, que é um autor Nobel em Economia, ele traz essa questão, né? Você tem o desenvolvimento humano e aí você tem a corrupção que se beneficia do baixo desenvolvimento humano e para superar esse círculo vicioso da corrupção, o desenvolvimento humano também acaba sendo, né, algo necessário. Então, essa confusão, esse patrimonialismo, ele é muito presente. A gente tem aqui no Brasil um Estado constitucional democrático muito recente. A nossa Constituição ela é de 1988. Antes dela, nós tivemos períodos
de espasmos democráticos e períodos ditatoriais durante uma república que basicamente ela iniciou no final do século XIX, né, passou pelo século XX, mas ainda assim com um processo de desenvolvimento humano muito complicado, né, gerando essa questão do que a gente chama aqui de coronelismo, basicamente essa falta de delimitação entre aquilo que é público e aquilo que é privado. A gente foi citado aí, né, a questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, né, chegou a ser preso e condenado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, e com ele mais de 100 pessoas numa investigação que foi denominada Lava Jato, né? A investigação Lava Jato, já que ela foi citada, ela iniciou ali em 2014, contando com cerca de 80 fases da operação e mais de 100 pessoas identificadas. Foram bilhões de reais, bilhões de dólares, se converter ainda, né, em dólares, ainda está na casa dos bilhões de dinheiro que foram recuperados. Foi uma investigação que ela iniciou no sul do Brasil, numa cidade chamada Curitiba, através de uma investigação de um doleiro que tinha relações, se descobriu, né, que tinha relações com um alto funcionário da empresa de petróleo brasileira chamada Petrobras. Com isso, encontraram veículo importado, recebido em troca de corrupção, paredes com recheadas de dinheiro escondido, enfim, uma materialidade muito presente da existência dessa corrupção. E de 2014, isso passou a se desmembrar, a operação foi para o lado das empreiteiras, que é um outro ponto muito prejudicial e histórico. Isso não começou em 2014, isso se sabe, vem já no mínimo desde a década de 80 do século XX, essa relação, muito antes até, relação de grandes empreiteiras e cartéis de empreiteiras com obras públicas. Isso acabou se estendendo durante a Lava Jato e se concentrou por um critério de conexão e prevenção legal, né? Foi o primeiro juízo que se tomou par dessa situação, dessa investigação, e tomou medidas cautelares como prisões e buscas e apreensões. Então, a investigação ela se concentrou em Curitiba, até que chegou ali, entre os investigados, o atual presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, como eu disse, foram mais de 100 pessoas identificadas. Bom, houve durante esse período, a operação ela se encerrou em 2021, depois vou chegar e comentar sobre o estágio atual dela, o que gerou, o que aconteceu com essas pessoas que foram identificadas, enfim. Mas essa operação ela retrata, ao meu ver, muito bem a doutrina do Edwin Sutherland, que é um criminólogo, né, a doutrina da criminologia, do autor que basicamente popularizou o termo colarinho branco. Né? O autor, vocês sabem, o autor norte-americano, Edwin Sutherland, escreveu o livro Crime de Colarinho Branco, e ali eles retratam, através de uma pesquisa sociológica, toda a diferença entre a baixa criminalidade, aquela criminalidade do roubo, do furto, do pequeno furto, enfim, com a criminalidade de colarinho branco. Mas eu vou deixar isso mais para frente, né, para chegar no estágio atual. Fato é que houve, durante todo esse período, uma comoção nacional em relação aos fatos que vieram à tona, né, na República Brasileira. Houve um protagonismo, de fato, muito grande dos atores que estavam à frente dessa investigação. Né? O juiz Sérgio Moro foi um deles, o procurador da República, Deltan Dallagnol, e vários policiais, né, da Polícia Judiciária Federal Brasileira estiveram ali com seu protagonismo por estar diante de uma grande investigação. Enfim, houve, então, uma condenação, né, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele foi condenado em primeira instância. Esse processo ele foi para a segunda instância e houve um aumento de pena, né, pelo Tribunal Regional Federal, foi para o Superior Tribunal de Justiça. Durante esse período, o Supremo Tribunal Federal, por uma mudança de interpretação da nossa Constituição,
passou a aceitar o cumprimento da pena, a execução da pena, a partir de uma condenação em segunda instância. Aqui no Brasil nós temos a primeira instância não gera, grosso modo, não gera a possibilidade de execução da pena, caso haja recurso. O trânsito em julgado em si, ela só vai, como está na Constituição, após a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Supremo Tribunal Federal, então, com uma mudança de entendimento, passou a aceitar que uma condenação em segunda instância já fosse possível a execução da pena. Então, assim como tantos outros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele, como foi condenado pelo TRF, passou a execução de pena, ele foi preso e passou a cumprir a sua pena através dessa condenação do Tribunal Regional e Federal. Então, não ficou restrita ao juiz Sérgio Moro essa condenação, né? O tribunal, né, os desembargadores, enfim, ratificaram e aumentaram a pena. Foi para o Superior Tribunal de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, né, que é a instância constitucional aqui no Brasil, ela anulou esse processo por 2 pontos. Né, a questão territorial, mas isso depois já do presidente ter cumprido parte da pena, né, da execução da pena, o recurso foi provido, entendendo-se que não seria a vara de Curitiba que teria competência para julgá-lo, e sim a vara federal de Brasília, que é a vara federal da capital do país, né? Na época, o presidente Lula ele era ministro, chegou a ser nomeado, né? Não chegou chegou a ser nomeado ministro ali da presidente que o sucedeu. Então, houve essa anulação. E o segundo ponto foi a alegação de imparcialidade do juiz Sérgio Moro por uns vazamentos que tiveram no Telegram de mensagens em que o juiz Sérgio Moro ele comentava alguns pontos do processo com o procurador da República ou com os procuradores da República que faziam parte da acusação. Um ponto que fica até para o debate é a questão estritamente técnica, jurídica, aqui do Brasil. Nós não temos, ou nós ainda estamos em fase de implementação do chamado juiz das garantias. Então, até hoje, o juiz que ele toma conhecimento de um processo, que ele decreta uma prisão durante a investigação, uma busca e apreensão, por exemplo, é o juiz que se torna prevento para julgar aquele processo. Então, o juiz Sérgio Moro, ele era o juiz prevento para se julgar aquele processo, então ele tomou parte de toda a investigação, né? E depois foi o juiz que julgou também o processo, como isso era legal até haver essa mudança legislativa em 2020 aqui no Brasil. Mas isso foi um dos motivos para se alegar a parcialidade do juiz Sérgio Moro através desses vazamentos de mensagens da rede social Telegram, né, de um grupo em que o juiz Sérgio Moro estava juntamente com os procuradores da República. O Supremo entendeu, então, que houve aí essa quebra de parcialidade e, então, se anulou todo o processo em relação ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa anulação, então, ela não foi material, né, não houve uma absolvição pela matéria, né, ou seja, não houve uma declaração judicial de que não houve a corrupção, até porque existem inúmeras, dezenas de colaborações premiadas com confissão, né, da corrupção, da lavagem de dinheiro, enfim, como eu disse, foram mais de 100 pessoas, né, condenadas, mas sim houve a alegação pelo Supremo Tribunal Federal de uma questão de nulidade no processo. A prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal acabou retomando aquilo que ele já entendia anteriormente, então encerrou esse entendimento pela prisão em segunda instância. Hoje em dia, voltou ao que era antigamente, né? A prisão ela só se dá após a condenação em última instância, quando não couber mais recurso. Então, é possível que se saia da primeira instância, vá para um tribunal, depois para um Superior Tribunal de Justiça e então ao Supremo Tribunal Federal. Isso efetivamente gera, e muito, uma demora na prestação jurisdicional e prescrição, né, principalmente dos crimes de colarinho branco, onde há condições financeiras para esse acesso a tribunais. Eu não tenho, assim, enquanto
estudante, né, e professor da matéria de criminologia, essa fé muito grande na estrutura de política e poder do Estado. Eu acredito que o direito, Max Weber, né, já disse isso, a política, a economia e direito, eles caminham juntos. Eu não tenho dúvidas de que isso ocorre no Brasil, deve ocorrer também nos outros países, inclusive, né, nos demais países dos colegas que aqui estão presentes, tanto que um ministro da Suprema Corte, ele é indicado pelo próprio presidente da República e passa por uma sabatina que praticamente 100% dos casos o Legislativo, o Congresso Nacional, acata essa decisão do presidente. Então, essa relação política do Supremo, ela é estrutural, né? Ela é constitucional, mas no mundo real ela é muito presente, né? Essa influência política é muito comum no Brasil, a gente vê ministros dando entrevistas sobre o caso a ser julgado, coisa que eu acredito que seja muito errado, enfim. Então, essa anulação da Lava Jato, ela gerou um efeito em cascata. Hoje, o presidente ele retornou, né, ele voltou a ser presidente da República, pelo mesmo fato, semana passada, no Peru, né, que foi uma relação de condenação entre corrupção na Petrobras e uma empresa chamada Odebrecht, aqui no Brasil, a protagonista da Lava Jato, enfim, né, corrupções muito bem provadas. O mesmo fato no Peru gerou condenação do ex-presidente peruano a uma pena muito alta, né? Aqui no Brasil a gente tomou um rumo bem diferente. Na última semana também, um dos protagonistas, não só da Lava Jato, comprovadamente, que recebeu mais de 17 milhões em propina da Lava Jato, chamado José Dirceu, já havia sido condenado em outro processo, do Mensalão, também, que foi um caso lá por 2006, 2008, que houve também um grande caso de corrupção envolvendo o Legislativo e Executivo. O José Dirceu também foi condenado naquele processo. Semana passada, o Supremo também anulou o processo dele, né? Então ele está livre, inclusive, falando em se candidatar. E outros exemplos, né? Então, o que acontece nesse processo de corrupção, não vou dizer Professor, combate à corrupção. deixe-me colocar-lhe uma questão e pegando nas intervenções Perfeito. anteriores, e que será esta. Sinto algum desencanto, alguma forma, de alguma forma, uma descrença no modo como as coisas funcionam, e pergunto-lhe também se a conformação social que corresponde à formação do verbo malufar, ou seja, de algum modo as pessoas aceitam, tanto aceitam que até transformam isso num verbo e continuam a votar naquela pessoa, se isso é o reflexo desse desencanto. Pergunto-lhe esta questão, e aí, por favor, pedi-lhe que me respondesse, antes de dar a palavra ao Dr. Éder José, uma vez que a pediu. Ok, agradeço a pergunta. De fato, esse desencanto talvez venha do próprio estudo, né, das relações estruturais que se apresentam como mais política e poder do que técnica jurídica, né? Há um desencanto de fato em relação a esse sonho de que o direito e a Constituição, abstratamente falando, esse encapsulamento dogmático, né, resolveria o problema da realidade, né? Claro que as instituições elas passam por um processo. O Brasil houve, como eu disse, a Constituição de 1988, houve um fortalecimento de instituições como o Ministério Público, Polícia Judiciária, mas ainda não foi suficiente para mudar ou se ter uma perspectiva positiva de que esse verbo malufar ele seja um verbo já extinto, né? O verbo malufar ele tem muito mais a ver, ao meu modo de pensar, e foi o que eu desenvolvi no meu livro, né, Criminologia da Corrupção, essa relação entre cidadania ou capacidade cidadã, que envolve aí a questão do desenvolvimento humano, ou seja, a capacidade do indivíduo, ele ter uma educação, ele ter uma própria cultura voltada para a delimitação entre o público e o privado, e isso exige um desenvolvimento humano. Eu acho que isso peca ainda muito, né, no Brasil. Nós temos
um indivíduo que ele exige aquilo que ele tem de direito, né, ele vai ser mais seletivo nas suas escolhas e as instituições vão ser mais cobradas nesse sentido. Eu acho que esse é um caminho que o Brasil ainda tem um caminho muito longo a se percorrer, porque isso, como eu disse lá no início, né, envolve é um caminho que é uma quadratura do círculo, né? A gente precisa do desenvolvimento humano para sair desse aspecto patrimonialista, porém a gente precisa também, né, de quem está no poder para poder fazer com que a própria sociedade saia, né, desse círculo e obtenha um desenvolvimento humano mais favorável. Então, o cidadão mais vulnerável ao discurso político, que é o caso, por exemplo, do Maluf e etc., ele acaba caindo na lábia, vamos dizer assim, né, na lábia política, e acaba votando muitas vezes sem ter essa visão de como a corrupção em si ela está arraigada, né, nas instituições. E como eu disse, né, é muito visível aqui essa relação político-empresarial e dos poderes em si da República, né, com a questão da corrupção, né, esse favorecimento esse favorecimento, né, do patrimonialismo, né? A gente percebe, só para eu finalizar aqui a pergunta do senhor, para não me alongar muito, a gente percebe isso nas próprias condutas eleitorais. Aqui as eleições, elas ainda são patrocinadas, elas não eram, né? Passaram a ser patrocinadas pelo próprio erário, né? Então a verba pública, ela está na faixa ali de bilhões de reais todo ano para a própria campanha eleitoral, né? Então há uma legislação em causa própria, até mesmo nas escolhas político-eleitorais. Então é algo que desanima, né? A gente passa a não acreditar que toda a estrutura formal de controle, os tribunais de contas, a justiça, a polícia judiciária, o Ministério Público, eles por si só darão conta de resolver um problema que está muito mais no controle social informal, que seria a própria sociedade em si, né? Passar a cobrar e ter uma consciência de cidadania, de fazer as normas constitucionais de fato prevalecerem, né? Exigirem o cumprimento dessas normas constitucionais. Isso eu percebo que a gente ainda está um pouco longe nesse caminho. Houve um retrocesso com o fim da Lava Jato. Hoje em dia não se fala mais em combater crime de corrupção, né? A gente está num caminho aqui no Brasil que é muito estranho, muito estranho. As pessoas elas estão com medo de falar muitas vezes o que elas pensam, e isso é um problema. Deixe-me então fazer intervir o doutor Éder José, do outro lado do Atlântico, no que ao Brasil respeita. Doutor Éder José, tem a palavra novamente. Muito obrigado, doutor Silva. Eu tomo a palavra primeiramente para parabenizar o doutor Fábio Campos, portanto, por nos ter introduzido efetivamente, nos ter feito compreendido o que é aquilo que são os factos relativamente à Lava Jato que ocorreu no Brasil. Portanto, uma explicação muito bem esclarecedora e clara relativamente à situação. Mas há uma questão que faz-me espécie e que, pronto, daquilo que nós acompanhamos relativamente a esta operação, que foi uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, relativamente ao cumprimento da pena, tanto condenatória em segunda instância. Portanto, nós acompanhamos concretamente, acho que foi o presidente Lula, que foi conduzido à cadeia em função de uma decisão do Supremo Tribunal relativamente é uma decisão, portanto, de cumprimento obrigatório, onde dispunha no sentido de que os arguidos condenados em segunda instância deveriam efetivamente cumprir com a decisão condenatória. Portanto, e aqui, doutor Fábio, corrija-me se essa decisão do Supremo Tribunal Federal já foi alterada,
mas nós acompanhamos e fez-me alguma espécie, porquanto, pronto, é um entendimento geral e até universal. Tem como o princípio da presunção da inocência, portanto, deve sempre prevalecer no processo penal. E, portanto, Dr. Fábio não acha que, efetivamente, ao ordenarmos o cumprimento da pena, ou melhor, o cumprimento de uma decisão condenatória em segunda instância, não coloca em causa aqui o princípio da presunção de inocência, uma vez que ainda há recursos, ainda há possibilidade de recursos e ainda há decisões que efetivamente estejam a tramitar. Portanto, não gostava de ouvir aqui o pronunciamento do senhor doutor relativamente a essa questão. Tem a ver com isso mesmo. Portanto, o cumprimento da decisão, de uma decisão condenatória em segunda instância e também ou versus a violação ao princípio da presunção de inocência. Portanto, nós acompanhamos isso no Brasil e foi uma questão que foi muito discutida. E pronto, gostávamos de ouvir, que fez algumas espécies, gostávamos de ouvir o pronunciamento do doutor Fábio relativamente a essa questão. Antes do Dr. Fábio falar, deixem-me só agradecer a presença também do Dr. Ricardo Serrano Vieira, que eu vejo já em imagem. Muito obrigada, doutor, obrigada por ter vindo, obrigada por estar connosco também. Um agradecimento também a Mírcia Cobano, companheiro do Rotary Club de Albufeira, João Pedro Montanha Pinto, Raimundo Rodrigues, Manuel José Cabinda, Hilda Cunha Gomes Sá, que é muito importante até para o próximo debate que vamos fazer, membro da Associação Guineense de Mulheres Juristas, um elemento muito importante para a próxima conferência, vamos contactar consigo. António Chipuca, Jorge Manuel Gonçalves, Ivone Correia, muito obrigada àqueles que estão aqui via Zoom, obrigada àqueles que estão connosco através do Facebook, do direto do Facebook. Dr. Silva Cordeiro, a palavra é sua. Para passar ao professor Fábio Campos, uma vez que a questão lhe foi colocada diretamente. Ok, professor Silva Cordeiro. Doutor Éder, a questão aqui, para a gente perceber, né, essa mudança de interpretação. Antes da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal já entendia dessa forma, né, que não caberia execução da pena com base exclusivamente em condenação em segunda instância. Quando houve esse levante da própria população, né, a população foi às ruas, houve toda uma comoção social, talvez um chamado backlash aí, né, o Supremo Tribunal Federal, nesse cenário, passou, então, a adotar esse entendimento da prisão em segunda instância. Depois, com a mudança da composição do próprio tribunal e, enfim, com o decorrer da própria Lava Jato e aonde ela chegou, esse entendimento novamente passou a não ser mais aceito, né? Então, hoje, respondendo a pergunta do senhor, hoje não, na verdade, a partir de 2019, né, o Supremo Tribunal Federal, ele já não aceita mais a execução da pena como decorrente, né, de uma condenação em segunda instância. Se houver recursos para Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, tem que se aguardar. Eu compartilho do entendimento de que, sim, né, a presunção de inocência ela sempre deve prevalecer, mas a gente tem que ter uma duração razoável do processo. A duração razoável do processo também é um princípio expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, nós temos a presunção de inocência, nós temos aí uma necessidade de ter uma tensão, uma facticidade entre esses dois princípios, uma proporcionalidade entre a duração razoável do processo e a presunção de inocência. O que acontece, que a gente percebe, e aí vamos para o mundo real, né, é que determinadas espécies de condenações, elas
conseguem nem sequer chegar no Supremo Tribunal Federal ou ter uma análise muito acurada, ou, né, enfim, e determinados processos, sim, né, conseguem chegar até o Supremo e lá nós temos, além do acesso ao Supremo Tribunal Federal, assim como os tribunais de maneira geral, nós temos inúmeros recursos internos, né? São chamados recursos caranguejos, eles andam de lado lá dentro das câmaras, das turmas, e isso demanda, né, acaba que a balança da justiça entre a proporção tempo e justiça acaba ficando longa demais, né? E isso acaba sendo uma injustiça. A justiça tardia, né, ela nunca é a ideal. Então, esse mecanismo de presunção de inocência, abstratamente, ele é muito bom, é perfeito, não tem como negar. Mas quando se fala em 4 instâncias nós tivemos não só casos de colarinho branco, mas nós tivemos casos aqui de pessoas, né, de classe social elevada, condenadas por homicídio que demoraram ali 2 décadas para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um histórico também, é um problema, acaba sendo um problema do mundo real, né? E isso precisa ser discutido. Quando se fala em segunda instância aqui no Brasil, por que dessa prisão em segunda, condenação, execução da pena em segunda instância? É porque, tecnicamente, o mérito da causa ele só é analisado, ou seja, as provas, uma imersão vertical, né, nas provas, ela só se dá até a segunda instância. Quando se vai para Superior Tribunal de Justiça, para Supremo Tribunal Federal, não se discute mais provas, se discute direito, ou direito federal, né, aplicabilidade de normas federais através do Superior Tribunal de Justiça, ou aplicabilidade de normas constitucionais através do Supremo Tribunal Federal. Então, a segunda instância ela seria a última instância do mérito da causa, né? Mas, na verdade, a gente vê que isso acaba se tornando, dentro dessa realidade entre política e poder, algo que merece ser revisto de uma forma mais equânime. Eu não teria aqui a fórmula exata, né, obviamente, para poder equilibrar esse tempo e justiça, imagina, longe, né, dessa capacidade, mas algo precisaria ser feito, porque, de fato, é um problema que a gente tem em relação à questão da corrupção, a questão da perpetuação do verbo malufar aí, que foi citado, né, do roubo mais fácil, né? Então, as pessoas acabam tendo essa impressão de que a corrupção ela não tem uma consequência. Eu, particularmente, para finalizar aqui, também, né, desculpa para não alongar muito, participei durante essa época de algumas investigações de polícias judiciárias em âmbitos municipal e estadual, em que se percebia um temor, né, das pessoas envolvidas politicamente e investigadas por corrupção com o aparato criminal. Né? As pessoas sabiam que a condenação, enfim, né, o medo de ir para a cadeia, que no final das contas é aquilo que mais eles temem, passou a ser algo latente. As pessoas passaram a ter mais receio do controle formal. Né? Quando isso caiu, enfim, né, com o fim da Lava Jato, o fim da prisão em segunda instância, a gente percebe que hoje já não se fala muito assim em um futuro de combate à corrupção. Né? Parece que foi um suspiro que a gente teve ali com o Mensalão, a Lava Jato, que hoje efetivamente, né, está bem mais complicado. Né? Então, a prisão em segunda instância, sim, né, ela precisa, talvez não prisão em segunda instância, mas algum outro mecanismo de acelerar ou de se diminuir a questão recursal para não ficar algo muito extenso, né? Muitos recursos. Seria basicamente isso. Obrigado, professor Fábio Campos. E agora irei colocar uma questão também ao professor Paulo Saragossa da Mata, pegando precisamente nas suas palavras e pegando novamente na questão dos verbos ou das práticas toleradas. Recordando aqui que ao tempo de um dos políticos que foi condenado, dos poucos que refere, em Portugal, por factos praticados no exercício de funções, que foi o Dr. Isaltino Moraes, durante o seu julgamento, houve uma senhora que dizia: pode roubar, mas faz obra no concelho. Pegando nesta questão e na anterior intervenção do professor Paulo Saragossa da Mata, coloco, enfim, à sua reflexão, o que é que se lhe oferece dizer e partilhar connosco
com referência seja ao receio de que fez menção, seja este tipo de afirmação que pode roubar, mas fez obra no Conselho, seja ainda a ineficácia de que deu conta e que de algum modo conflui com a perspectiva que aqui nos trouxe o professor Fábio Campos. E por isso, com estas questões, entrego-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Eu diria, e o Dr. Fábio Campos, o professor Fábio Campos, ainda deixou uma pequena nota sobre isto. Há aqui uma marca genética cultural que nos afeta a nós, países do Sul, porque os países do Sul não são só os do Hemisfério Sul. Os países do Sul são também os países mediterrâneos com uma cultura particularmente diferente dos países nórdicos. Também os nórdicos não são só os nórdicos, são também os britânicos e os irlandeses, e nota-se uma clara diferença de cultura, de formação e de respeito pela coisa pública. Dou um pequeno exemplo. Há países do Hemisfério Sul em que a solidariedade social vai ao ponto de, ainda vi um vídeo desse há poucos dias, de os empregados das fábricas e dos escritórios, primeiros chegam, estacionam o mais longe da porta possível, porque se estão a chegar cedo têm tempo de chegar ao posto de trabalho, e aqueles que chegarem mais atrasados é que devem ficar com os lugares mais perto da porta de entrada do edifício, para que não se atrasem tanto. Isto é um belíssimo exemplo de pensar no outro e pensar no coletivo. Nós, os latinos, tivemos o fado de ter a corrupção, a cunha, o favorzinho, o por baixo da mesa na nossa genética. E transmitimos isso a todo o mundo que, entre aspas, colonizamos. O professor Fábio Campos, queira ou não, mas é a maior herança que nós deixamos no Brasil, é genética. E diria que em algumas latitudes, nomeadamente na colonização que tivemos durante 500 anos, em muitas partes do mundo, deixamos esta marca. O eu roubo, mas faço, ou no caso do Dr. Isaltino, que eu gostava só de fazer uma pequena correção. O Dr. Isaltino Moraes, embora esteja com um label de crime de corrupção, ele não foi condenado por um crime de corrupção. Ele estava acusado e foi absolvido desse crime. Ele foi condenado por um crime de fraude fiscal. Ou seja, é tipicamente um daqueles casos do Al Capone, que tinha imensos crimes pelos quais podia ser condenado e depois é apanhado de uma fraude fiscal. Esta situação, eu acho que foi bastante visível, não só com o Dr. Isaltino Moraes, mas com outros autarcas, a quem o povo dos respectivos concelhos votavam e elegiam porque precisamente faziam obra no concelho, porque precisamente faziam pelas populações dos seus lugares o melhor que podiam, sem prejuízo de almoçar em lagosta todos os dias ou de fazerem outro tipo de negócios mais ou menos fraudulentos. Eu diria que é algo que também está nos livros. Há uma margem de tolerância pessoal ainda muito grande relativamente a alguns crimes económico-financeiros. O listar de alguns comportamentos que estavam inscritos no nosso padrão de comportamento diário, entre aquilo que é o não pode fazer, leva às vezes gerações a mudar. Eu dou um simples exemplo. O doutor Silva Cordeiro e os colegas que aqui estão mais velhos recordar-se-ão do início do processo de seleção do vidro, os vidrões. E quando começou a existir os vidrões, nós nas escolas víamos os rapazes e as raparigas a aprenderem que deviam pôr o vidro branco no vidrão branco e o vidro verde no vidrão verde. E éramos nós que levávamos para casa, para os nossos pais, a ideia, não, a garrafa não vai para o lixo, vai para o vidrão. Até porque achávamos graça aí pôr a garrafa no vidrão. Demorou, diria eu, 30 ou 40, 50 anos, para que hoje não haja, diria eu, quase ninguém em zona urbana que tenha vidrões,
que não vá ao vidrão entregar as garrafas. Eu acho que este é um belíssimo exemplo de educação de um povo. Tal como cuspir no chão. Em 1973, 74, 75, o cuspir para o chão era uma coisa diária até 1990, 92, 95. E demorou, eu diria, pouco mais de geração e meia para que o cuspir no chão, hábito tão latino, tenha desaparecido. Eu estou a dar estes exemplos que se calhar os meus colegas estão todos a achar que são idiotas, mas estou a convocar estes exemplos para falar de uma coisa muito maior, que é o nós deixarmos de admitir como possível ou como não censurável um ato corruptivo. O facto de um belíssimo Presidente de Câmara, de um Secretário de Estado, de um Ministro, de um Primeiro-Ministro, que fazem muita obra, mas que se deixam corromper, tornou-se, diria eu, não é há muito tempo, eu diria que nos últimos 10, 15, talvez nem 20 anos, deixou de ser alguma coisa muito admissível. E aqui vê-se uma grande diferença entre os cargos políticos de primeira linha e os cargos políticos locais. E porquê? Porque um primeiro-ministro, um ministro, um secretário de Estado não reparam o buraco da calçada que eu tenho à minha porta. Mas o presidente da Junta e o presidente da Câmara reparam. E, portanto, é nisto que está a diferença. Nós toleraremos cada vez mais o comportamento cívico, o comportamento justo, o comportamento correto e cada vez menos os comportamentos corruptivos. Mas digo, ainda demorará mais, diria eu, talvez meia geração. Talvez quando nos tivermos, nós os que têm mais de 50, quando nós nos estivermos a aposentar, talvez os comportamentos já estejam mudados e realmente o eu roubo mas faço já não seja uma realidade para Portugal e espero que o malufar não seja uma realidade para o Brasil. Também estamos a comparar uma formiga com um elefante, porque o Brasil é realmente um elefante ao pé da nossa formiguinha, que é Portugal. Mas era um bocadinho esta mensagem que queria dar como sendo a minha opinião. Estamos a viver um momento de transição, como aquela que houve do vidrão, como aquela que houve do cuspir no chão. Recordo que seria impensável em Portugal, e foi, eu vivi essa experiência na própria pessoa, em primeira pessoa, era impossível deixar jornais numa estrutura metálica à saída do metro para que as pessoas pusessem os 50 cêntimos, as pessoas passavam e não punham os 50 cêntimos e levavam o seu jornal. Em Londres, exatamente a mesma estrutura metálica. Cada pessoa que tira um jornal põe lá os 50 cêntimos. É esta a diferença, é uma diferença cultural que, aliás, devo dizer, se repercute na investigação e no julgamento destes mesmos casos. Porque não podemos pensar que o advogado é feito apenas de pão de ló, mas que os representantes do Ministério Público e os juízes são feitos de bolos de primeira linha. Esta era a mensagem que vos queria deixar. Muito obrigado, Dr. Paulo Saragossa da Mata. Ora bem, eu questiono a todos os que aqui estão se querem assinalar ou colocar alguma questão a algum dos nossos oradores, e se não for esse o caso, eu daria a palavra novamente ao Dr. Paulo Saragossa da Mata, porque temos uma questão colocada previamente pelo Dr. Paulo Paias a respeito da figura da denúncia anónima, em que ele considera, e isto na sequência da abordagem que fez na sua anterior intervenção, quando da nossa primeira parte da conferência. E ele diz que considera que as denúncias anónimas, para além, enfim, não terem qualquer resultado prático e sobrecarregam os órgãos, sendo que muitas vezes servem para denegrir as próprias pessoas. E, portanto, esta reflexão que ele partilha, pedindo o seu comentário. Eu vou dar a minha opinião pessoal, recordando que o Código de Processo Penal
a determinada altura, já considerou as denúncias anónimas, em princípio, denúncias infundadas e, por isso, que não mereceriam crédito. Já tivemos esse momento. Eu vou dar agora a minha opinião pessoal perante o quadro legal existente. Eu acho que uma denúncia anónima não deve ter nenhuma consequência processual. Nenhuma consequência processual. Tal como, seguramente ao contrário do nosso colega académico brasileiro, tal como não considero admissível em circunstância alguma a delação premiada. São figuras, quer uma quer a outra, que realmente potenciam a projeção da inveja, da maldicência, do atirar a pedra e esconder a mão, muito vis. É um comportamento vil. Não admito que uma denúncia anónima possa gerar um processo criminal. Devo dizer-vos que talvez, fazendo agora a conta de cabeça, 3 dos megaprocessos que tenho em mão começaram com denúncias anónimas, todas elas feitas de mais ou menos do mesmo posto, eu ia dizer da mesma morada, mas sim do mesmo posto de Correios, foram todas ter às mãos do mesmo senhor inspetor da Polícia Judiciária e todas as 3 diziam respeito ao mesmo tema e deram origem a um processo criminal. Este tipo de atuação é um tipo que eu não acho admissível. Respondendo diretamente à pergunta do Dr. Silva Cordeiro. Mas, quanto à delação premiada, que não me perguntou, mas tendo aqui obviamente um académico brasileiro, não posso deixar de o dizer, eu tenho um texto escrito e publicado sobre isso, eu brinco no texto, no título do texto, chamando-lhe delação premiada, o regresso da tortura. A delação premiada esteve na lei portuguesa desde a Idade Média até ao século XIX. E no Brasil veio até à ditadura. A delação premiada é aquilo a que nós chamávamos, no Estado Novo, o bufismo. E todas as pessoas sabem que nem todas as colaborações premiadas que eram feitas eram verdadeiras. Há imensa literatura da área da medicina psiquiátrica, da psicologia, da sociologia, que demonstram que o comportamento humano perante um processo criminal, perante um juiz, perante o Ministério Público, não é o comportamento humano que nós temos uns com os outros no dia-a-dia. E é com base, precisamente nessa literatura, que considero que não deve ser admitida a delação premiada. Dou até uma nota que quando a Portugal veio Sérgio Moro ao Casino de Estoril dar uma conferência juntamente com o Sr. Dr. Carlos Alexandre, diria eu, juiz de instrução criminal de má memória, que durante 16 anos ou 15 esteve no Tribunal Central de Instrução Criminal e com quem pleiteei muitas vezes, eu acho que este tipo de comportamento é um comportamento fora de cabimento numa sociedade que quer um Estado de Direito Democrático e principalmente que quer um processo penal justo. O dizermos de boca cheia que Portugal é um Estado de Direito Democrático é absolutamente irrelevante, porque o Estado de Direito Democrático constrói-se dia a dia em cada decisão administrativa, em cada decisão civil, em cada decisão criminal, seja num processo pequeno ou grande. E se houver jovens aqui no nosso grupo, lembrá-los que se não formos nós a defender os direitos fundamentais todos os dias, eles deixam de existir passado pouco tempo. São como plantas que têm que se regar e cuidar. Eu peço desculpa ter demorado tanto tempo, mas eu penso que estas mensagens têm que ser passadas aos nossos mais novos. Porque nenhum de nós vai para novo, nós vamos desaparecer e desaparecendo nós alguém tem que levar a bandeira. Dr. Paulo Zaragoza da Mata, muito obrigado pela resposta. E antes de dar a palavra... Silva Cordeiro, deixe-me só aqui pedir-lhe o segundo para intervir.
porque o nosso convidado, o Dr. Éder Joaquim José, tem que se ausentar por razões profissionais e, portanto, nós temos que agradecer a sua presença, temos que agradecer as suas intervenções, temos que agradecer a capacidade, a eloquência, a grandeza com que nos brindou, não só nesta sessão, como na anterior sessão, e também manifestar já a nossa vontade em ter o Dr. Éder José numa próxima iniciativa e, obviamente, que nos vá acompanhando, porque é de pessoas com a qualidade do Sr. Procurador Éder José que nós precisamos. E, portanto, é um convite que lhe faço desde já. Volte sempre, esteja sempre connosco. E obviamente que eu vou precisar da sua colaboração, que é sempre importante e que eu agradeço. Muito obrigada, senhor doutor, muito obrigada por ter estado connosco e muito obrigada pelas explicações e pelo tempo que lhe roubamos. Permita-me, Muito doutora obrigado. Carla, só fazer um anúncio. É que se eu desaparecer de repente não é má fé, nem má vontade, é que eu tenho cerca de 2% de bateria e não tenho carregador. Peço imensa desculpa. Tá bem, doutora Carla, muito obrigado. Doutor Fábio Campos, nossos agradecimentos. Foi um prazer imenso ter partilhado consigo esse momento. Doutor Paulo Saragossa, imensa gratidão pela partilha, pela sapiência. Se tenha ficado alguma questão por tratarmos, claro que a doutora Carla Silva pode partilhar os nossos contactos e podemos voltar a interagir, não teremos nenhuma dificuldade e pronto, estamos aqui também, pronto, isso é ciência, então estamos Meu aqui efetivamente. meu colega jurista, como se diz em Angola, estamos juntos. Estamos juntos, doutor Paulo. No Brasil Sim, senhor. também se Então, fala, viu? Estamos juntos e alinhados. Assim é que exatamente, estamos juntos exatamente. e alinhados. Infelizmente, questões profissionais nos impedem de poder continuar com esta nossa atividade, mas manifestar a nossa disponibilidade para das próximas vezes, né? Se houver alguma oportunidade, nós estamos disponíveis para efetivamente participarmos e podermos partilhar o pouco conhecimento que temos relativamente a determinadas questões jurídicas e não só. Então, nosso muito obrigado e estamos juntos. Obrigado, doutora Éder José. Estamos de facto juntos. Um agradecimento muito grande. Obrigado. E, obviamente, eu já tenho o seu contacto e, portanto, estando Exato. na lista, será novamente contactado em breve. Muito obrigada pela gentileza. Ok. Obrigado. Doutor Ah, Silva Monteiro, passo-lhe a palavra. Ora bem, antes iria entregar a palavra ao Dr. Éder José, mas a verdade é que o Dr. Éder José teve, aliás, como nos havia antecipado, teve que se ausentar. Antes de passar a palavra ao professor Fábio Campos, não consigo resistir a dizer que, e não tomando qualquer posição, porque não costumo fazê-lo e também não vou quebrar a regra, mas quase que o fazendo, recordar que a delação premiada, assim como as denúncias anónimas, quem quiser ver o que era isso feito com requinte, eu sugiro que vão consultar o regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal de 1640, que estão publicadas seja na Livraria do Congresso dos Deputados do Brasil, que foi quem primeiro o digitalizou, seja agora o mesmo ficheiro na biblioteca online da Assembleia da República e verão o que é de facto a previsão da delação premiada e da denúncia anónima. Dito isto, e sem dizer mais nada, passo a este respeito a palavra ao professor Fábio Campos. Obrigado aí, professor, por devolver a palavra. A gente, assim, como dizia, pregava muito Aristóteles, né? O caminho da virtude é o caminho do meio, né? Eu acredito que eu não endemonizaria a delação premiada, né? E também não a tomaria como algo salvadora da pátria e realizadora 100% da justiça. Eu acredito, assim, inclusive,
participei de alguns trabalhos envolvendo a colaboração premiada. O que houve aqui no Brasil, aí eu acredito que tenha sido algo bom, né, que foi decidido, é que a delação premiada ela não é prova. Né? Aqui no Brasil, a delação... Vocês estão me ouvindo? Não sei se conseguem me ouvir? Sim, né? Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Obrigado. Tá. Parece que deu uma oscilação aqui, mas tudo bem. A delação premiada no Brasil, a natureza jurídica dela foi delimitada pela jurisprudência brasileira como um meio de obtenção de prova. Então, hoje, no Brasil, não se recebe nenhuma denúncia criminal para se iniciar um processo exclusivamente com a delação premiada. Por quê? Porque a delação premiada é um instrumento de obtenção de prova. Aquilo que a pessoa delatou, ela tem que indicar as provas e os caminhos para que haja, então, somente então, uma credibilidade daquilo que ela delatou. Né? Então, esse meio termo, eu acredito que ele foi bem utilizado aqui no Brasil. Claro que existem as alegações de que houve prisões para forçar a delação e etc. Isso, de fato, houve essas alegações em grandes operações, mas a delação premiada eu discordo quando se fala em denúncia anônima, né? Ela não é, aqui, pelo menos aqui no Brasil, ela não é anônima, pelo contrário, quando a pessoa delata, ela é obrigada a provar para se ter o mínimo de credibilidade. E vários casos aqui, inclusive, que eu presenciei, né? Houve delações que não tiveram o mínimo efeito porque a pessoa não deu conta de indicar provas, né? Às vezes fala de uma determinada recebimento de propina que foi somente em espécie, né, e não tem testemunha, não se tem como provar aquela delação, então ela não ganha credibilidade nem mesmo para se instaurar um processo com base unicamente em delação. Agora, quando ela indica provas e através dela o Poder Judiciário e o Ministério Público, a Polícia Judiciária, enfim, consegue chegar a uma organização criminosa que causa um dano extremamente significativo para toda a sociedade, e, enfim, com isso, né, que é uma análise econômica, né, do comportamento, né, aquele que está para delatar, ele tem que chegar na frente para ele ser premiado, né, então ele nunca sabe quando que o outro vai, de repente, delatar e chegar na frente, e aquilo que ele vai falar não tem mais validade, enfim. Então, é um jogo, uma pressão psicológica involuntária até, a delação premiada, mas aqui no Brasil, pelo menos, ela só tem a mínima credibilidade quando a pessoa que delatou se indica provas, então, a partir daí, se inicia um processo, não com base na delação, né, porque ela não é prova, mas com base naquilo que ela indicou como prova e efetivamente foi descoberto. Isso eu tenho como algo valioso, né, e muito importante como um mecanismo de dissolução de colaboração premiada. E não só em crime de colarinho branco, né? A delação premiada no Brasil, ela iniciou desde do projeto original do Código Penal, 1940, né, com a questão do crime de extorsão mediante sequestro. Aquele que mantém a vítima em cativeiro, se ele delata onde está a localização da vítima, delata os demais comparsas e ela sai com vida, ele tem uma redução de pena. Então, a delação premiada é um instituto muito antigo no Brasil, que, assim como outros institutos, ganharam destaque somente quando se passou a prender e a levar para os tribunais as pessoas de colarinho branco, porque até então, assim como foi a súmula da algema no Brasil, ninguém se discutia o uso de algema pelos órgãos policiais. Quando banqueiros e grandes empresários corruptos passaram a ser presos, o Superior Tribunal de Justiça começou a discutir e o Supremo Tribunal Federal se editou uma súmula das algemas, né? Então, assim, que foi algo bom, né? Mas não foi efetivamente, pelo menos no primeiro momento, vindo ao debate por causa da baixa criminalidade, né? Sempre o crime de colarinho branco, pelo menos para isso, né? Servindo de motor para teses jurídicas de preservação de direitos e garantias fundamentais. Então, minha opinião sobre a delação premiada, né? Esse meio termo, eu acho que ele é bem válido aqui no país. Muito obrigado, professor. Ora bem, está neste momento desacompanhado dos seus companheiros de debate e por isso julgo, até porque julgo que o tema estará razoavelmente esgotado, julgo que estará na hora de devolver a palavra à doutora Carla Silva Cunha
para encerrar este nosso debate, obviamente agradecendo pela minha parte a sua presença, assim como agradeço, embora já longe, ao Dr. Éder José e ao Dr. Paulo Saragossa da Mata, por terem, mais uma vez, participado nestas nossas iniciativas. E com isto, agradecendo a todos que estiveram e ainda estão connosco, devolvo a palavra à doutora Carla Silva Cunha. Agora sim, muito obrigada, doutor Silva Cordeiro, muito obrigada pela forma como conduziu este debate. Muito obrigada, doutor Fábio Campos, por ter estado connosco. Muito obrigada mais uma vez, doutor José Eduardo, do fundo do coração. Deixou-me aqui, deixou-me aqui numa situação de uma emotividade muito grande. Foi muito bom perceber esta sintonia em que estamos. Vamos terminar, mas antes temos necessariamente que agradecer aos nossos convidados especiais, senhores professores e senhores doutores Alberto de Sá e Melo, Luís Batista, Moreno Quitério, Tarcísio Nascimento, José Eduardo, Jonathan Quessongo, Januário Pedro Correia, Ricardo Serrano Vieira e, não menos importante, a doutora Beatriz Furtado. Outro agradecimento recheado de gratidão para os nossos oradores, doutores Paulo Saragossa da Mata, doutor Éder José e doutor Fábio Campos. Mais um agradecimento para todos aqueles que online estiveram connosco. Outro agradecimento também é devido aos associados da Associação de Direito Dr. António Cordeiro da Cunha, o que fazemos como sempre e por todas as razões deste mundo e do outro, na pessoa do seu fundador e presidente honorário, Dr. António Cordeiro da Cunha. Informo ainda que todas as conferências organizadas pela Associação estão disponíveis no canal YouTube e na página de Facebook da Associação. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Voltaremos a ver-nos em breve, já no próximo mês, já está tudo acertadíssimo. Votos de uma excelente noite, saúde. Obrigada. Obrigada, excelente noite. Obrigada. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigada, José Eduardo. Obrigada. E sempre Obrigado, lá. gente. Fiquei aqui, Obrigada. estamos juntos e alinhados. Um dia destes estou aí. Um dia destes volto. Está Tá. bem? Está bem. Tá bem. Obrigado. Obrigado. Tenho que ir a Angola, tenho que ir a Guiné novamente, tenho que ir ter com o Dr. Tarcísio. Olha, tenho aqui muita coisa para fazer. Estão todos no meu coração. Mas hoje as lágrimas vieram aos olhos. Fiquei mesmo aqui quase sem falar. E eu, que é uma coisa que faço todos os dias, que não me calo, não é? Mas fiquei efetivamente com o coraçãozinho aqui apertado. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau, doutora. Obrigada, doutora Beatriz. Obrigada, dona Aleida. Obrigada, Ednilson André. Obrigado, Juliano. Obrigado, Friassual Dias, também, que aqui está connosco. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Diana. Obrigada por ter estado connosco também. Muito obrigada aos associados da Associação de Direito que aqui estão presentes. E ao doutor Jorge Manuel Azevedo, que tem sempre uma paciência imensa e que nos está aqui a gerir a sala como ninguém. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. E obrigada aos companheiros do Rotary Club de Albufeira que aqui também estiveram presentes e outros Rotarys que estão espalhados pelo país. A ver se um dia trazemos também o Rotary aqui de outros países para estarem connosco. Obrigada a todos. Bom jantar. Beijinhos. Adeus, beijinhos.